Fala aí, rapaziada, tudo bom com vocês? São Paulo 2, Atlético Paranaense 1. Esse foi o resultado do jogo, valendo ali a ida, né, das oitavas de final da Copa do Brasil. Gols de Pablo Maia e Ferreirinha, para alegria do craque Neto. Faltam só 3, hein, craque Neto? Você que já não começa a fazer ali, experimentar sua tanguinha não pra você ver. E do outro lado, o Viveiros entrou e diminuiu ali, dando um fôlego, uma esperança ali de não ir para casa, né? Não ir lá para Curitiba com um prejuízo tão grande, porque o São Paulo jogou bem, o primeiro tempo controlou, dominou o primeiro tempo, teve ali a posse de bola, por mais que teve a mescla de alguns jogadores, alguns titulares poupados, exemplo este, o próprio Rafael, para desespero da torcida, foi ali substituído por Jandrei, né? Então, quando o pessoal já viu a escalação, as primeiras coisas que você vai ver ali na rede social, quando o São Paulo lança no Instagram, é pelo amor de Deus, por que o Jandrei? Por que o Crespo tá fazendo isso? Mas ele explicou, deu a justificativa do porquê ele não relacionou o Rafael para esse jogo. O Rafael nem ficou no banco ali de reservas por questão mesmo de controle de carga, de minutagem, fizeram ali uma verificação nele, uma análise e viram que ele estava sobrecarregado, então poderia gerar uma lesão e é melhor perder o Rafael, entre aspas, poupar ele para um jogo do que perder para uns 4, 5, 6 semanas por aí por uma lesão muscular mais grave, né? A gente sabe que goleiro tá sempre saltando, queda, então tem que poupar mesmo. Por mais que os caras são fominha, né? Por mais que fala que não poupa o goleiro é fominha, quer sempre estar jogando, mas tem que fazer esse controle de carga se a fisiologia percebeu, então é melhor prevenir, né? Melhor tomar cautela, ainda mais com o DM do São Paulo que não libera. O DM do São Paulo é um DM carcereiro, cara. Ele prende os jogadores lá e fala: não vai sair, não vai ter regime, diminuição da pena, de regime de tratamento, nada não, vai ficar aqui completo, vai cumprir até o final. Que fase do DM de São Paulo que um dia já foi referência, né? Se inscreve no canal, deixa o like, bora falar sobre esse jogo aí. Atlético Paranaense e São Paulo, dá pra se dizer que é um clássico? Dá pra se dizer que é um clássico, porque se enfrentaram em muitas oportunidades, mesmo fase de mata-mata de Copa do Brasil, final de Libertadores, Sul-Americana, então a gente fica assim. São Paulo tem ali aquele trunfo, né, contra eles na final da Libertadores 2005, aquele 4-0, e tem a polêmica também de mandar o jogo sair lá e mandar tirar lá da arena, né, e mandar lá pro Beira-Rio para que eles não pudessem jogar lá na sua casa. Então aí tem essa mágoa, fica essa rusga sempre. Se você for ver um debate, sempre vai ser isso, o São Paulo e o torcedor São Paulino comemorando ali o tricampeonato em cima deles e eles reclamando, falando que se não fosse isso, o São Paulo não teria vencido, não seria capaz de ter vencido ou seria mais difícil. Então a gente já é um clássico brasileiro e o São Paulo foi melhor no primeiro tempo, mesmo sem Luciano poupado, Rodriguinho no lugar, mesmo com o Pablo Maia um pouco mais pesado o meio de campo, né? Bobadilha ali foi poupado, sem Alisson também, ali na parte defensiva, a gente contava com Sabino, entendeu? Então, teve aquele controlinho de carga, o pessoal tomando mais cuidado, mas um time como ele tá sendo bem treinado, bem preparado pelo Crespo, você nota que essas peças, por mais mexidas que são, o time consegue manter um padrão de jogo. O São Paulo conseguiu manter um padrão de jogo, jogou muito bem, mas só que não foi um padrão com a mesma intensidade. Porque o meio de campo com Bobadilha, o meio de campo com o Marco Antônio tá muito bem entrosado e eles conseguem explorar bem a velocidade. Já com o Pablo Maia, é aquilo que tem uma entrevista que o próprio Crespo fala, que ele gosta, ele prefere um meio de campo, um volante que ele seja muito vertical, ele não fique rodando sua bola pro lado ou para trás, que é algo que o Pablo Maia faz. O forte dele não é a saída de bola, o forte dele é mais defesa, é caçar ali os meio-campistas, proteger o meio de campo, ser aquele jogador de combate defensivo, de tentar roubar a bola, de pressionar, de fazer ali guardar a área, a cabeça dela. E o Crespo não é muito fã disso. Então, isso justifica um pouco o porquê ele perdeu espaço, mas hoje ele foi
razoavelmente bem. Pra mim, eu achei que ele pesou muito o meio de campo. Teve uns momentos onde ele errou certos passes fáceis. Me incomoda muito, eu passei a observar, mas me incomoda muito o fato de pegar a bola e passar só pro lado e pra trás, cara. Eu prefiro mil vezes, igual o Crespo fala, um jogador que pelo menos arrisque e passe pra frente, faça isso. E a gente viu que é uma dificuldade que ele tem, que ele precisa melhorar muito isso se ele quiser conseguir espaço, ainda mais contra os adversários de posição, né? Que é o Bobadilla e o Marco Antônio, que estão jogando muito bem, que conseguem dar dinamismo a esse meio de campo, que hoje foi o que eu senti falta. A mesma coisa do Rodriguinho. O Rodriguinho, ele precisa ser mais ofensivo em algum momento, sabe? Ele demorou pra entrar na partida, tudo bem, a gente entende que ele tá no processo de transição. Quando entrou, quando começou a arriscar, pegou confiança, tem aos poucos entrado muito bem. E ele a gente consegue entender que é um processo, ele tá ganhando confiança pouco a pouco. Fez aquele lindo lance contra o Fluminense, onde ele dá 2 chapéus e depois chutou de esquerda. O Fábio fez uma defesaça, seria um golaço. Hoje faz mais uma jogadaça, parte pra cima, que é algo característico dele na base, que a gente não tava vendo muito dele. E ele começou a mostrar isso, aos poucos tá se soltando, tá ganhando confiança, cara. Para ele a gente não tem que tecer muita crítica, porque ele pouco a pouco vai ganhar. Assim como o caso do Mike, que entrou no segundo tempo no lugar do Cedric. Cara, o Cedric tá muito mal. Ele começou jogando bem alguns jogos ali, ainda com o Zubeldia, mas depois acabou. Agora como ala, sabe? Ele é muito errando muito passe, muito cruzamento. Cara, tá ruim demais. Não tá apoiando direito. Quando ele chega pra apoiar, o cruzamento, a jogada morre no pé dele, porque ele não cruza e demora pra passar e depois retorna o passe pra trás. E o Mike entrou, a gente. Bom, característica do Mike é um jogador mais ofensivo, né? Pelo menos na copinha ele foi muito bem ofensivamente, mas estreia do cara é notável, né? Que ele tava mais acuadinho, nervoso também, estreando ali. Então não tem muito, vamos lá. Se for para dar uma nota 6. Fez o feijão com arroz ali, poderia ter feito mais, apoiado mais, mas a gente entende, estreia, nervosismo, apreensão, medo de errar, primeiro jogo, se errar, comprometer, já ser queimado pela torcida. Então a gente tem muitas apostas em que ele possa ser um bom lateral direito, é uma promessa na posição, e a gente, vamos observar e acompanhar. E tem que dar tempo ao processo, porque vai demorar, vai até maturar, muitas outras coisas aí vai vir. Mas o importante é que o Pablo Maia vai recuperando a confiança, faz um gol na sua principal característica desde quando chegou, que é o chute de fora da área. Ele fez muitos gols com o Rogério Ceni com chute de fora da área, até mesmo com o Dorival Júnior ele fez alguns gols de fora da área, e hoje ele faz um chute ali, sem chances de defesa pro Santos, para abrir o placar 1-0. Depois o São Paulo continua no primeiro tempo tendo um domínio, mas sem muito volume de jogo, tendo a posse, mas sem produzir, criar muitas coisas. E no segundo tempo o Atlético Paranaense começa a crescer de produção, aí é onde o Crespo começa a mexer, tira o André Silva, coloca o Luciano, e aí começa a tirar o Pablo Maia, coloca o Bobadilla para fazer ali a dupla de ataque, o meio de campo, para ver se movimenta mais. Tem um resultado, o São Paulo começa a produzir mais uma vez, ter o controle da partida, faz o 2-0, a gente percebe que esse 2-0 dá um baque no Atlético Paranaense, que o São Paulo começa a ter mais volume no ataque, e ali, numa fatalidade, vamos dizer, num descuido, o São Paulo acaba sofrendo o gol do Viveiros, que deixa a equipe atleticana ali, a equipe de Curitiba, com a esperança de apenas diminuir, pelo menos ali, o problema, né? Deixar apenas em um gol, fazer 1-0 lá é pênalti, 2-0, classificação direta, então diminui pelo menos o prejuízo. Para mim, essa classificação, essa chave, essa partida não tá decidida. Tem muito ainda para se decidir, muito jogo ainda lá na frente. Jogar lá na Arena da Baixada é complicado, é um lugar difícil, a torcida vai em peso.
entendeu? É o sintético, é o gramado diferente, então tem que tomar cuidado, não tem que chegar, os jogadores de São Paulo tem que chegar com respeito lá e jogar com seriedade, e os do Atlético tem que jogar acreditando que não tem nada perdido, cara, ainda tem condição, não é, né? Não é uma desvantagem gigantesca, não, é desvantagem mínima, é um placar super perigoso, porque às vezes o adversário pode escorar nessa vantagem e ficar só se defendendo, e rapidinho com um gol acaba essa vantagem e o momento do jogo muda e faz um 2-0 no apagão ali e fica complicado. Então, ainda o confronto não tem favorito. Quer dizer, tem favorito que é o São Paulo por conta do que jogou no primeiro tempo, jogou no segundo tempo, deu uma queda ali de rendimento, onde deu esse vacilo também, e não estava com todos os seus jogadores ali 100%, principalmente o goleiro Rafael. E do outro lado, gera ali a confiança de que eles podem fazer, eles podem jogar bem, eles podem conseguir produzir ali, fazer um golzinho, tá tudo em aberto, né? Tem ali um 60-40 para mim. Se inscreve no canal, deixa o like aí, o que vocês acham? São Paulo vai conseguir se classificar com tranquilidade ou vai ser difícil, ou o Atlético vai conseguir ali virar, passar de fase no tempo normal, ou vai levar para penalidade? Comenta aí, tamo junto, é nóis.